Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Assim como eu, muitas pessoas resistem à ideia da reencarnação pelo fato de não se lembrarem de nada em relação a outras vidas. Como superar essa dúvida? Esse argumento é realmente comum entre aqueles que preferem a lei do mínimo esforço presos à filosofia do achismo. Em artigo de número do agosto de 1863 da Revista Espírita, Allan Kardec ressalta alguns pontos importantes da questão. A lembrança precisa dessas faltas teria inconvenientes extremamente graves, pois isso nos perturbaria, nos humilharia aos nossos próprios olhos e aos do próximo. Traria uma perturbação nas relações sociais e, por isso mesmo, travaria nosso livre-arbítrio. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no interesse da humanidade. Além disso, o Espiritismo dá ao homem um meio de remontar ao seu passado, se não aos atos precisos, ao menos aos caracteres gerais desses atos, que ficaram mais ou menos desbotados na sua vida atual. Das tribulações que suporta, das expiações e provas, deve concluir que foi culpado. Da natureza dessas tribulações, ajudado pelo estudo de suas tendências instintivas, apoiando-se no princípio que a mais justa punição é a consequência da falta, pode deduzir seu passado moral. Suas tendências más lhe ensinam o que resta de imperfeito a corrigir em si. A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Aí chega rico ou pobre, de boas qualidades, basta-lhe, pois, estudar si mesmo para ver o que lhe falta a fazer ou dizer. Se sou punido, é porque pequei. E a mesma punição lhe dirá o que fez. Se temos uma comparação. Suponhamos um homem condenado a tantos anos de prisão sofrendo um castigo especial, mais ou menos rigoroso conforme sua falta. Suponhamos ainda que ao entrar na prisão perca a lembrança dos atos que para lá o conduziram. Poderá dizer: se estou nessa prisão é que fui culpado, pois não se condena gente virtuosa. Tratemos, pois, de nos tornarmos bons para não voltarmos quando daqui sairmos. Quer ele saber o que fez? Estudando a lei penal, saberá quais os crimes que para ali o conduzem, porque não se é colocado numa prisão por uma bobagem. Da duração e severidade da pena, concluirá o gênero de que deve ser ou ter cometido. Para ter uma ideia mais exata, terá apenas que estudar os artigos para os quais irá sentir-se instintivamente arrastado. Saberá, então, o que daí em diante deverá evitar para conservar a liberdade, e aí isso será ainda excitado pelas exortações dos homens de bem, encarregados de o dirigir e instruir no bom caminho. Se não aproveitar, sofrerá as consequências. Tal a situação do homem na terra, onde, como condenado, não pode ter sido posto por suas perfeições, desde que é infeliz e obrigado a trabalhar. Deus lhe multiplica os ensinamentos proporcionais ao seu adiantamento. Adverte-o incessantemente e o fere até para o despertar de seu torpor. E o que permanece no endurecimento não pode desculpar-se com a arrogância. Através do médium Chico Xavier, o espírito André Luiz registrou importantes apontamentos sobre o tema. Primeiro, o obscurecimento das memórias pregressas não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenha atingido. Até certo ponto, uma dilatada hipnose.
A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, 7 anos da semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza com as responsabilidades e compromissos consequentes. Estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiência. Segundo, os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Finalmente, terceiro, sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, reconciliando-nos com ele. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.